já pode, nossos estúdios, pô-la na pantalha ali. Vamos estar, aí está a doutora Priscila. Como está a Priscila? Tudo bem, Priscila? Que Deus lhe Estoy muy bendiga. bendecida, pastor, Tudo y bem? agradezco mucho la oportunidad por estar aquí esta Amém. noche para hablar con ustedes. Que bom, Priscila. É tão bom mirar aqui você, porque estamos vivendo uns dias bem tremendos, bem difíceis. Você como uma profissional desta área de saúde, eu creio que você tem tenido muita preocupação, tem estado muito preocupada com tudo que está acontecendo, principalmente pelas estatísticas que han passado. Mais de 2 milhões de pessoas afetadas na América, mais de 2,3 milhões. E aqui em Estados Unidos, mais de 600 mil pessoas já contaminadas. Mais de 23 mil pessoas mortas. Em Los Angeles, hoje morreu 49 pessoas, só em Los Angeles, afetadas pelo vírus. E a coisa está cada vez crescendo mais. Então, há uma confusão muito grande a respeito dessas coisas que estão acontecendo. O que é isto? Alguns estão dizendo que foram os russos, outros estão dizendo que são os chinos, outros estão dizendo que é o americano, outros estão dizendo que é o diabo, outros estão dizendo que é Deus. Não vamos entrar no mérito da coisa. Eu quero que você examine isto de uma forma profissional para nós outros, de uma forma científica, desta área de saúde para nós outros, porque é muito importante. Alguém me perguntou, pastor, por que você vai fazer esta reunião assim? Sim, por que você vai fazer isso? Eu dizer, porque é nossa responsabilidade como ministro. A Bíblia habla em Ezequiel que Deus nos puso como atalaias, como vigilantes. Então, mira aqui, temos pastores, estamos aqui, alguém disse, nem vai na igreja, nem aparece, estamos arriscando a vida por las pessoas. Sim, assim como os doutores, os médicos. A profissão da doutora Priscila é bem arriscada, porque é um perigo. Deus tem guardado e devemos mantê-la bajo orações. Pero é nossa responsabilidade como ministro buscar informações, instruir, ensinar e trazer pessoas como a doutora Priscila, como o pastor Timo e psicólogo que vamos ter na próxima semana, falando sobre os traumas do corona, porque tem muita gente traumada, famílias divorciadas, separadas, gente que não dorme, pessoas que não estão morrendo do corona, estão morrendo do coração, estão tendo stroke por causa da situação que está acontecendo nos dias de hoje. Então, eu quero começar a hora. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para você, doutora Priscila, que eu creio que todo mundo está perguntando. Doutora Priscila, por favor, que é o coronavírus realmente? Que é isto? Pastor, los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades en animales y humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que van desde resfriado, un resfriado común, hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratoria del Oriente Medio, o MERS, y también a síndrome respiratorio agudo severo, que é o SARS, que teve um outbreak aqui nos Estados Unidos em 2003. Então, a família coronavírus é bem conhecida, pero o coronavírus descoberto mais recentemente causa a enfermidade por coronavírus chamada COVID-19. Esse é um novo vírus e estas enfermidades eram desconhecidos até que começou em brote em Wuhan, China, em dezembro de 2019. E com todo esto, hoje em Orange County temos 1.299 casos com 19 mortes. E nos Estados Unidos total temos 380 mil casos com 25.949 mortes. Uau! Eu falei 22 mil, 23 mil, mas 2.000 e poucas pessoas. Cada dia está morrendo mais de 1.000 aqui por causa desse vírus. Que boa informação. Mire nomás.
eu teria muitas perguntas para fazer, mas temos que cobrir algo tão grande, doutora Priscila, pero eu creio que todos han aprendido, já viram os orígenes de onde vem, a onde começou esse brote, essa explosão, esta epidemia, não? O epicenter, allá em China. E agora eu queria fazer uma outra pergunta para você, doutora Priscila. Quais as sinais que as pessoas têm que está contaminada com o vírus? Quais são as sinais? Quais são as manifestações fisiológicas, não, que a pessoa demonstra quando adquire o vírus? Por favor. Los síntomas más comunes del coronavirus 19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden tener dolores y molestias, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas generalmente son leves y comienzan gradualmente. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se sienten mal. La mayoría de las personas, alrededor de 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de un tratamiento especial. Pero alrededor de 1 a cada 6 personas que contraen COVID-19 se enferma gravemente y desarrolla una dificultad para respirar. Las personas mayores y aquellas con problemas médicos como presión alta, problemas cardíacos y diabetes, tienen más probabilidad de desarrollar enfermedades graves. Las personas con fiebre y tos y dificultad para respirar tienen que buscar atención médica, porque muchas pueden desarrollar complicaciones. Y la complicación más grave de este virus es la neumonía. La neumonía ocurre si el virus causa una infección en uno o ambos pulmones, porque los pulmones tienen pequeños sacos que se a trocas de gases, de oxígeno, por donde tú respiras. Y los pequeños sacos de aire dentro de los pulmones pueden se llenar de líquido, y este líquido formar pus, que dificulta la respiración. El coronavirus también puede dañar el corazón, o hígado y los riñones. En algunas personas afectará el sangre y también los sistemas inmunitarios. Por ejemplo, coronavirus 19 puede causar también insuficiencia cardíaca, renal y falencia de órganos, o que puede resultar la muerte. Es muy importante que los pacientes las personas buscar atención inmediata si tiene dificultad para respirar, si tiene dolor persistente en el pecho, si se sienten confusas, mareadas porque estás faltando oxígeno, y también se miran los labios azules. Eso es un señal que no está teniendo respiración suficiente. Debe inmediatamente llamar 911 porque estos son señales de emergencia que necesita de atención inmediata. Muchas gracias, doutora Priscila. Pero você falou, por exemplo, que a tosse seca. Pero como uno vai detectar a diferença entre a tosse seca, entre resfriado e uma influenza? Como você poderia dizer-me como nós outros podemos ver isso? Porque às vezes eu he mirado pessoas na calle que vai e tosse, e está ela contaminada, ou é uma coisa, ou é um resfriado, ou às vezes uma alergia. Como é que diferenciamos a alergia de um resfriado e esse vírus? Por favor. Pastor, muy importante es porque ellos hablan que la mayoría de las personas que tienen esta enfermedad, ellas tienen temperatura, tienen fiebre. Entonces, yo como dentista, cuando venía un paciente, luego que empezó el outbreak, así aquí en Estados Unidos, primera cosa que hacíamos era preguntar si tenían viajado fuera del país,
se tenía estado en contacto con personas que estaban en China y también medíamos la temperatura, porque una tos solita a veces no significa esto, pero cuando empieza a asomar los síntomas como dolores en garganta, como fiebre, como dolor el cuerpo, esto ya es señal de algo más complicado, algo que debes de tomar atención. Y yo voy a dejar un teléfono para todas las personas. Si usted tiene algún síntoma que tú no sabes si es un coronavirus o no, usted debería llamar este número que se llama COVID-19 Hotline, que es lo número es 833-426-6411. Voy a repetir. Sí, Es despacito, COVID-19. Despacito. Está bien. Es COVID-19 Hotline. Lo número es 833-426-6411. 833-426-6411. En este teléfono, usted llama y usted va a decir a ellos todos tus síntomas. Y ellos van a decir o qué usted debe hacer. Si debe hacer los testes, van a direccionar para un lugar que usted va a poder hacer el teste. Y si es confirmado que tiene coronavirus, van a dar todas las direcciones. Entonces es como una triaje. Aí vão te dizer se tus sintomas são graves, necessitam maior atenção, ou se não, vamos observar e nos chama depois. Então, isto ajuda muito as pessoas que, eu não sei, estou perdida, que hago? Para que não vá, às vezes, ao hospital, porque os hospitais agora estão uma área perigosa. Porque como muitas pessoas infectadas, toda aí está infectado. E às vezes você está sano e vai aí e acaba por se infectar. Então, às vezes, melhor tentar chamar esta linha que é de suporte às pessoas com coronavírus, que vão te dizer, vão evaluar seus sintomas, e se necessita fazer o teste, ou se necessita ir ao hospital, vão te dar as informações e a direção a seguir. Priscila, eu não sei se eu anotei bem aqui, COVID-19 Hotline 833-426-6411. Queria perguntar a você, a despesa se paga para isto ou é grátis? O governo está dando grátis? Pastor, esta información yo no tengo, por cierto, pero todas las personas deberían llamar y informar. Si es, porque yo miré en las noticias que el gobierno iba a ser responsable por muchas de estas despesas. Pero como no estoy 100% cierta porque no llamé, yo estaba pesquisando cómo debe hacer una persona que tiene síntomas y no sabe que tiene. La primera cosa no es ir al hospital. La primera cosa es llamar a esta línea que ellos van a dar la dirección. Y si ustedes están llamando, pregúntelos, ¿tiene algún costo? ¿Cómo que funciona? Pero creo que es el gobierno te ayudando a direccionar dónde ir. Aí abaixo, no rodapé da página, aí está COVID-19 Hotline 833-4266-411. É isso mesmo, né, doutora Priscila? 6411. Yeah. Muitas graças, que bueno. Sí. Doutora Priscila, Y muitas también graças. pueden ir la internet y procurar Food Bank, porque às vezes miramos na tele y ya se pasó, pero ahí va a ter una lista los lugares que van a estar donando comida y quién sabe usted puede pasar por tu carro y agarrar comida para tu familia. Doutora Priscila, muitas graças por esta ajuda, porque, na verdade, essas informações são muito importantes. 714-897-6670, aí está no rodapé da página Orange County Food Banks, 714-817-6670. Não, 897, pastor. É 897, é 897, irmã. O número está equivocado ali.
é 897-6670. Isso aí é algo extra que a doutora Priscila está trazendo para ajudar a nosso povo. Muitas graças, doutora Priscila. Que Deus lhe bendiga. Tenha uma boa noite. Deus te bendiga, te guarde e proteja. Foi uma bendição. 1000 aplausos, 1000 orações. Oremos pela doutora Priscila, viu? Todos que estão me escutando, para que Deus la proteja, la guarde. Porque o trabalho dela, ela trabalha muito perto da contaminação. Não, e é interessante. Que Deus te bendiga, te guarde, te proteja. Já está consertado ali, 714-897-6670. Você pode, ou se não, llame aqui na igreja, nós outros podemos explicar a você. E vamos ajudar-nos um ao outro. Esse é um tempo de demonstrarmos Deus em nossa vida. Alguém diz, onde está Deus nesse momento? Deus está no coração das pessoas boas nos tempos malos. Porque eles estão fazendo caridade, ajudando, estendendo as mãos, dando boas palavras e fazendo coisas que demonstrem o amor de Deus. Graças, doutora Priscila. Deus te bendiga. Muchas gracias, pastor, y un saludo a todos. Los extraño mucho. Estranhamos também. Bendições. Muitas graças. Você que está em casita, que bueno que passamos esse tempo juntos, esse tempo especial. É um tempo especial. Pero esta é uma das primeiras práticas que temos aqui, pastora Hilma, pastor Mike, que nós outros estamos esperando para que agora, para que na próxima semana, nós outros vamos estar dando o máximo de informação e de ajuda para você que for possível. Se em algo podemos ajudar-lhe, por favor, aqui estamos 24 horas, nossa igreja está aberta, não estamos tendo serviços, mas estamos aqui para ajudar um ao outro, orar por você, aconselhar, te dar uma palavra. Às vezes um está desesperado e necessita de uma palavra.